O trabalho duro não vai te deixar rico, e se você já viu alguém falando, olha, ninguém consegue trabalhar mais do que eu, ou trabalha enquanto eles dormem, toma cuidado que essa pessoa tá te mentindo, de propósito, ou talvez sem querer tá te induzindo ao erro. E olha, quem tá te falando isso aqui é alguém que quando trabalhava 14 horas por dia tinha um salário de R$1.000 por mês, e hoje que trabalha 8, 9 horas por dia, talvez mais que muitas pessoas, mas não de uma forma insana, ganha dezenas de vezes a mais do que isso por mês. Pra te explicar porque o trabalho duro não vai te enriquecer e o que você deve fazer para de fato enriquecer, aumentar sua renda, construir um patrimônio cada vez mais rápido ou multiplicar o patrimônio que você já vem construindo, deixa eu te contar aqui uma história de uma época insana na minha vida, falando aqui do ano de 2017. Certamente você não me conhecia naquela época, até porque meu canal principal, o Clube do Valor, ele estava começando, ele era muito pequeno ainda, e a minha própria empresa, o Clube do Valor, era muito pequena, ela tinha 1 ano e poucos meses de existência, e nessa época as minhas funções no Clube do Valor eram, além de ser o fundador, era a função de escrever e-mail, de escrever roteiro para vídeos, de gravar os vídeos, de editar os vídeos, sem contar que eu era o carinha do RH, eu era o diretor financeiro, eu era o diretor de marketing, eu era o diretor de investimentos, porque é uma empresa de investimento, e ainda dividia a função comercial com o meu sócio, que fazia outras funções da empresa. E eu lembro que nessa época, minha então namorada, hoje noiva, ela fez aniversário e me convidou para ir jantar com a família dela num restaurante. Aí eu cheguei meia hora atrasado, porque eu tava acabando de editar um vídeo que eu precisava subir no YouTube naquele dia, e tava exausto porque era muito comum para mim acordar 5 horas da manhã depois de dormir mais ou menos 6 horas, o dia após dia. Enfim, nesse jantar eu tava cansado, né? Eu tava ali dando umas pestanas, tava bocejando, e o meu sogro se preocupou comigo e veio falar: poxa, tá tudo bem, amigo? Eu falei: sim, não, tá tudo bem, só dormi pouco noite passada, acordei muito cedo e tal. E ele quis explorar aquilo melhor, então, como assim? Eu mostrei, ó, tô dormindo aqui 6 horas por noite, acordando 5 da manhã, tô trabalhando duro, meio que até me exibindo um pouco. E lembro que ele ficou preocupado, ele falou: pô, precisa de tanto? Eu falei: olha, se não trabalhar duro dessa forma, o Clube do Valor nunca vai dar certo. Enfim, tá nessa época, além de ir dormir às 11, acordar às 5 da manhã, estar no escritório às 6, achava super comum escolher 1 ou 2 turnos no fim de semana para ter de descanso e os outros trabalhar. Achava super comum ficar 12, 13, vezes 14 ou mais, em alguns dias mais raros, de horas no escritório para resolver tudo que eu tinha que resolver. Com o ritmo intenso de trabalho que eu adotava, eu não tinha tempo para dormir direito, eu não tinha tempo para fazer exercício, eu não tinha tempo para tirar férias ou sequer fazer uma viagem por ano. E enfim, passam-se 7 anos e em 2024 o que eu faço, tá? A hora que eu vou acordar, ela é sempre 8 horas depois da hora que eu vou dormir. Geralmente eu vou dormir às 11 horas, acordo às 7 da manhã, mas se eu vou dormir mais cedo, eu acordo mais cedo, se eu vou dormir mais tarde, eu acordo mais tarde. Eu consigo fazer uma pausa no trabalho todas as manhãs, a maioria das vezes às 11h30 da manhã, para ir fazer um exercício, né? Para ir correr aqui na rua, dar umas voltas aqui no parque, e tomar um banho, ir pro almoço e seguir meu dia. Eu consigo também viajar de 3 a 4 vezes por ano. Provavelmente, cada ano normal hoje eu tiro, sei lá, mais férias do que em 3 anos somados no passado, quando eu poucas férias tirava. Enfim, o que mudou é que eu entendi que o trabalho duro não enriquece e descobri o que realmente e mantém as pessoas ricas, as pessoas ganharem mais dinheiro, que é o que eu vou te contar aqui. E para isso você tem que entender que você constrói riqueza a partir da soma de 4 fatores. A sua renda ativa, qual a sua renda, o quanto você poupa por mês, o quão bem você investe e por quanto tempo ou quantas décadas você repete esse ciclo, né? De ganhar mais do que você gasta, poupar a diferença, investir bem a diferença e ver seu patrimônio crescer. Desses fatores, o principal é a renda ativa. O Clube do Valor, a minha empresa, era uma empresa de investimentos em que eu ajudo pessoas com grande patrimônio a investir melhor e, adivinha, todos os meus clientes ficaram ricos graças à renda ativa. Ninguém deu uma estourada nos investimentos e acumulou milhões. A maioria deles foram executivos de sucesso, autônomos, né, médicos de sucesso ou empresários de sucesso que ganharam mais dinheiro do que a maioria das pessoas por alguns anos e foram acumulando suas fortunas. Eu, ser bem franco, eu sempre acreditei nisso, sempre ensinei isso, essa linha lógica sempre fez sentido para mim. Só que o que eu achava era que se o mais importante aqui é a renda ativa, eu preciso trabalhar mais duro para aumentar a minha renda. Sabe que renda era meio que o valor da minha hora vezes hora de trabalho. Eu tive que perceber na prática e sentindo a dor que ninguém é remunerado por trabalho duro. É o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, um cara que tem centenas de bilhões de dólares de patrimônio líquido. Ele já disse várias vezes que o trabalho dele é tomar 1 ou 2 boas decisões por ano. E a rotina dele, cara, é ficar lendo, ficar refletindo, ir lá almoçar no McDonald's, que ele se alimenta super mal, jogar bridge com os amigos. Agora compara isso, sei lá, com um gari. É uma pessoa que tem que acordar às 6 da manhã para chegar às 8 no serviço, para trabalhar um monte, trabalha muito mais duro que o Warren Buffett e é muito menor remunerado. Enfim, acho que o exemplo ficou claro, tá? E o trabalho duro, ele não vai te enriquecer porque você não é remunerado necessariamente por horas de trabalho. Não adianta trabalhar duro se você não consegue gerar mais valor às pessoas, e não adianta trabalhar duro se você não consegue gerar
valor a uma quantidade grande de pessoas. Que é uma forma de como ficar rico, eu explico melhor nesse vídeo aqui. Mas segue comigo aqui para entender que o que importa, na verdade, é o trabalho inteligente. É trabalhando de forma inteligente que você consegue encontrar um problema que muitas pessoas têm e resolver esse problema aqui numa escala maior. É solucionando problemas que você gera valor às pessoas e solucionando problemas em escala que você consegue ser muito bem remunerado. E agora eu vou te contar sobre um conceito que, se você entender, você vai mudar de uma vez por todas a forma com que você trabalha, a forma com que você usa o seu tempo. O conceito de alavancagem. Tem uma frase do Arquimedes que fala o seguinte: dê-me uma alavanca longa o suficiente e um suporte forte o suficiente que eu poderei movimentar sozinho o mundo. Alavancagem é um conceito pouco comentado, mas extremamente importante. Então, eu não estou falando do conceito financeiro, né, da alavancagem em termos de dívida, de você estar endividado, não é isso. Para você entender o que é alavancagem, entenda a seguinte forma, tá? O resultado que você vai gerar trabalhando é igual ao esforço que você emprega vezes a sua alavancagem. O esforço, ele é finito. Você trabalhar que nem eu trabalhava lá em 2017, você vai no máximo fazer de 12 a 14 horas de trabalho por dia, vai abrir mão da tua saúde, vai abrir mão da tua paz de espírito, vai abrir mão de tempo com a tua família, mas não consegue esforçar mais do que isso. Ninguém consegue. Agora, a alavancagem, ela é ilimitada. E ela é a capacidade de você gerar mais resultado com o mesmo nível ou até um nível menor de esforço empregado. E para você entender, um exemplo simples, tá? Se eu, Ramiro, passo 1 hora numa reunião comercial com alguém interessado em me contratar, na melhor das hipóteses, eu vou fechar um cliente novo, um contrato novo para minha empresa. Agora, se eu, Ramiro, passo 1 hora fazendo uma palestra num evento com 200 pessoas, na melhor das hipóteses, eu vou fechar ali, sei lá, 2, talvez 3 clientes. É uma taxa de conversão de 1% de quem está assistindo a palestra. Na mesma hora, um resultado que é o dobro ou o triplo. Agora, se eu, Ramiro, gastar 1 hora escolhendo um bom tema para um vídeo no YouTube, um bom título, uma boa chamada, e esse vídeo, né, no canal do Clube do Valor bater 30 mil visualizações, é provável que eu gere de 3 a 5 clientes novos. Mesma hora que eu gastei, 5 vezes mais resultado do que no primeiro cenário em que eu estava gastando a minha hora fazendo uma reunião única. Pelo ponto, tá? O resultado que você vai gerar, seja como empreendedor, seja como executivo, ele sempre vai ser fruto do volume de trabalho vezes alavancagem. Foi perceber isso que eu aprendi a dizer não, né? Porque o empreendedor, ele recebe muita oferta de fazer parceria, ele está sempre olhando oportunidades, então ele tem esse instinto quase animal por empreender, só que na média, a maioria das oportunidades para as quais ele é apresentado tiram ele do foco de fazer o que é importante de ser feito e não geram alavancagem. Foi isso que me fez também parar de fazer tarefas que não me levam em direção aos meus objetivos. Foi isso que me fez produzir menos e pensar mais. Teve uma época, já alguns anos depois, quando o valor já tinha crescido, a minha renda até era maior, eu seguia trabalhando 12, 13 horas por dia, em que eu fazia 2 lives de 1 hora por dia, todos os dias, o que não faz nenhum sentido. Eu cortei tudo isso e entendi que um dos meus papéis principais como empreendedor é saber identificar qual é o principal problema, qual é o principal desafio, qual é a principal oportunidade a cada momento para eu crescer minha empresa, gerar mais valor para mais pessoas, ter mais alavancagem. E foi isso que nos fez saí de um faturamento de 400 mil reais por ano lá em 2017, quando o meu Prolabore era R$1.000 por mês, para poder reinvestir o máximo possível, um faturamento que vai superar os 25 milhões de reais nesse ano. Dito isso, trabalhar duro não serve? Claro que serve, só que o resultado dele é diferente do que você pensa que é o resultado quando você trabalha duro. Ó, ponto, eu não tô falando que trabalho duro não importa, eu tô falando que ele não te enriquece, que é o que geralmente tu faz quando tu começa a trabalhar muito duro. Então, mesmo que você não tenha o resultado que você esperava que você teria trabalhando muito duro por alguns anos, e mesmo que você se frustre com isso, existem 2 recompensas que você colhe ao ter 1 ou 2 ou 3 temporadas de muito trabalho muito intenso. É o que, inclusive, eu recomendo para quem é mais jovem. Você está ali nos 20 e poucos anos, tem que trabalhar muito duro mesmo. Porque você vai colher essas 2 recompensas. Primeiro, você se torna alguém melhor, porque você aprende muito com essa experiência, você aprende a lidar com estresse, você aprende a lidar com pessoas, você desenvolve novas competências, novas habilidades. É como se fosse um jogo. Pensa num jogo ali de RPG, um RPG online, o Tibia, Mu Online, World of Warcraft. Quanto mais você se expõe a realizar tarefas, a fazer coisas, mais experiência você ganha, mais forte fica o teu personagem, melhor as armaduras e, sei lá, os poderes que o teu personagem tem, e isso te possibilita conseguir recompensas maiores. O que me leva ao segundo ponto, que você só aprende a trabalhar de forma inteligente, a trabalhar pensando em alavancagem, a ter alavancagem, depois que você trabalha duro por bastante tempo, como eu comentei nesse tweet aqui. Você não vai ser bem remunerado pelo trabalho duro, e sim
por trabalhar de forma inteligente. Só que para aprender a trabalhar de forma inteligente é essencial antes você trabalhar duro. Enfim, não existe atalho, tá? Sem trabalho duro, somado a, e esse é o grande ponto, somado a estudo e desenvolvimento de novas habilidades, e a reflexão sobre onde você está trabalhando e quais resultados isso está gerando, você não vai gerar alavancagem. Como diria Alex Hormozzi, the works on you more than you work on it, ou em português, o seu trabalho trabalha em você mais do que você trabalha nele. Enfim, como trabalhar de forma inteligente? Te liga só como é que era a minha agenda em 2021. Já 4 anos depois da história do início desse vídeo, em que eu já tinha uma renda melhor, eu já tinha refletido sobre meu trabalho duro, mas continuava trabalhando de forma insana. Se você for ver ali, ó, domingo já tinha live, segunda-feira às 8h30 já tinha uma reunião de 1 hora, depois outra reunião de 1 hora, depois uma reunião de meia hora, depois uma gravação. De tarde, 2 reuniões, um respiro na agenda, mais reunião, mais evento. Terça, reunião, boa parte do dia, buscar afiliados no colégio. 2 reuniões durante a tarde, depois aqui era ensaio e mais uma live. E aí ia, tá? Os dias eram tomados de reuniões a ponto que eu tinha que tirar férias de sexta a domingo. Eu me lembro dessa semana que eu tirei férias de sexta a domingo e eu trabalhei na sexta até as 5 da tarde. Não percebeu quão ridículo era isso. E o pior, tá? Essa era a minha 6ª temporada, era meu 6º ano seguido trabalhando muito duro. Eu tava exausto, eu não conseguia nem curtir o que eu tinha construído. Não conseguia curtir o impacto que a gente tava gerando na vida das pessoas, não conseguia curtir a riqueza que eu já tinha construído. Enfim, o que eu fiz de lá pra cá e que pra mim funcionou, tá? 6 coisas. Primeiro, eu passei a me perguntar todos os meses, num ritual, a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para crescer o Clube do Valor 10 vezes? Segundo, eu passei a planejar a minha semana, colocar ali todas as tarefas que tenho na semana, passando por 5 perguntas. O que eu posso remover do calendário? O que eu posso automatizar? O que eu posso delegar? Tem algo aqui que não seja importante? O que eu vou estudar? Terceiro, acabei com as reuniões. Eu substituí 80% delas por trocas de mensagem. A maioria das reuniões é extremamente improdutiva. Presta atenção nas tuas que você vai perceber isso. Quarto, eu busquei agendar tempo para estudar, estudo pelo menos meia hora todos os dias, e também para pensar, para refletir. Se não tem um turno para refletir sobre as coisas importantes na tua vida, você não vai conseguir transformar o teu trabalho em aprendizado, não vai conseguir evoluir aí nesse jogo da vida. Número 5, eu fechei todas as minhas manhãs para trabalho focado, sem distrações, e eu passei a trabalhar de casa todas as manhãs, onde eu não tenho interrupção. Consigo baixar a cabeça e fazer um bom trabalho criativo. E aí eu vou para o escritório de tarde, onde, claro, tenho mais interrupção, mas ali eu ajudo a fortalecer a cultura, eu ajudo a treinar o time, facilito o alinhamento entre as pessoas, enfim. Acho que os dois modelos, né, home office e presencial, têm suas vantagens e desvantagens. Isso eu faço um híbridozão aqui na minha vida. E se você for comparar a minha rotina hoje, cara, é super tranquilo. Dá uma olhada aqui na minha agenda. Manhãs todas fechadas. E, eventualmente, uma reunião ali pessoal. E às 11, às 11h30 eu paro para treinar ou para correr. Um almoço por semana de negócio. O resto só almoço com a minha família. Reuniões quando tem de tarde. Tempo para afiar o machado, que é para estudar, previsto na agenda. E, enfim, embora ela pareça cheia, tudo que tá pintado de verde, tudo tá com um fonezinho de ouvido ali, ó, no print, não são reuniões, são bloqueios de agenda. De reunião, cara, não faço mais de 7 horas por semana. Na média, 1 hora de reunião por dia, porque é importante, né? Fundador de uma empresa que tem 110 pessoas trabalhando, pô, não dá pra fugir de reunião. Mas assim, você entendeu o ponto, né? Eu quero que você reflita se alguns dos exemplos que eu citei faz sentido pra ti. Comenta aqui. Você se encontrou trabalhando muito duro ou já aprendeu a trabalhar de forma inteligente, o que você adicionaria nesse vídeo? Deixe teu comentário e repita, nem que seja por 10 minutos. Coloca um timer aqui, ó, 10 minutos depois de assistir esse vídeo, sobre o que você pode mudar na tua rotina, como você pode encontrar tempo de qualidade e como você pode pensar em gerar mais valor para mais pessoas. Isso vai te ajudar muito a fazer um trabalho melhor, impactar mais pessoas e acelerar a sua construção de riqueza. Aliás, para acelerar de forma forte, você tem que desenvolver alguns hábitos que eu vou deixar o link aqui. E se você quiser conhecer melhor a minha história, como eu sei de investimento de R$ 5.400 para o meu primeiro milhão, vou deixar o vídeo aqui. Um grande abraço e até mais.